Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Saúdo mais uma vez os amados irmãos e todos que estão ouvindo esse serviço de som com a paz do Senhor. Quero fazer menção do versículo que eu li nessa manhã, onde Moisés escreveu que Noé era varão justo, reto e andava com Deus. Noé era varão justo, reto e andava com Deus. Quero nessa noite, ou seja, nessa manhã, ajudado das orações dos amados irmãos, pregar vinculado ao tema 4 verdades sobre Noé. 4 verdades sobre Noé. Se você fizer uma análise antes na história, você vai ver que Noé é da genealogia de Adão, da descendência do filho de Adão chamado Sete, e de uma família que era crente. Noé era crente de berço. E havia 2 gerações, a geração de Sete e a geração de Caim. A geração de Sete era uma geração justa, uma geração de crentes fiéis, mas a geração de Caim era uma geração perversa, era uma geração má, era uma geração ímpia. E aconteceu que a geração de Sete se juntou com a geração de Caim. A Bíblia vai dizer que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, a descendência de Caim. E aí a humanidade, ela se tornou uma humanidade em extremo perversa, em extremo mal, povo sanguinário, um povo que o pensamento do seu coração era só maldade contínua. Era um povo que não pensava em Deus, que não se voltava a Deus. Diz a Bíblia que Deus, vendo o pecado da humanidade, diz a Bíblia que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E se arrepender aqui, no original, não quer dizer que Deus, ele não sabia o que haveria de passar, mas se arrepender aqui, no original, se refere a uma profunda tristeza que Deus teve no seu coração por ter feito o homem. E diz a Bíblia que Deus, ele quis acabar com a humanidade
Deus quis recomeçar tudo de novo. E Deus agora olha do céu e vê um homem diferente. Vê um homem da descendência de Sete que permanecia fiel ao Senhor. Homem que ele, como Noé mostrou, era um homem justo, homem reto, homem que andava com Deus. Andar com Deus aqui era procurar fazer o que era agradável a Deus. Ele prosseguia em procurar fazer o que era agradável a Deus. E diz a Bíblia que Deus vai e fala com Noé e manda Noé fazer uma arca, porque ele ia dar cabo da humanidade. Ele ia destruir a humanidade, mas haveria de começar uma nova geração por meio dos filhos de Noé. E diz a Bíblia que Deus diz qual seria a madeira que seria usada para a construção da arca. Disse quantas repartições teria a arca. 3 repartições, uma porta e uma janela, e seria betumado, seria colocado piche por dentro e por fora. E diz a Bíblia que Noé, ele assim obedeceu. Noé assim obedeceu. E ele passou um período de 120 anos construindo a arca. Ele passou um período de 120 anos construindo a arca. E aí eu quero mostrar a primeira verdade sobre Noé. Noé era pregoeiro da justiça. Noé era pregoeiro da justiça. A Bíblia vai revelar que Noé foi chamado de pregador da justiça. Noé, ele não queria entrar naquela arca só. Noé não queria ver somente ele, sua esposa, seus filhos e sua nora na arca, mas ele pregava a justiça de Deus. O homem estava no seu pecado, e a continuidade no pecado haveria destruição. Deus, pela sua justiça, castigaria a humanidade por meio do dilúvio. O dilúvio acabaria com a humanidade. Aqueles que se não voltassem à palavra de Deus, que não procurasse escape por meio da arca, mas mostrava que a solução estava na arca. A solução estava em se voltar a Deus, se arrepender e entrar na arca. Aleluia, Jesus. Noé, ele, mesmo que as pessoas não davam ouvido a sua pregação, mas uma coisa que ele continuava fazendo era pregar a palavra de Deus. E aí eu trago uma aplicação para os amados irmãos que aqui está. Ainda que você pregue e pregue, e as pessoas não aceitam, não deixe de pregar a palavra de Deus, porque temos uma ordem da parte do Senhor. Está
no Evangelho, o Paulo escreveu, Marcos, capítulo 16, verso de número 15, aonde Jesus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Aleluia. Ouçam, deixe Glória de a ouvir. Jesus. Nosso dever é pregar. Aleluia, Jesus. Devemos pregar porque é a ordem do Senhor. Devemos pregar porque lá em Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir Aleluia. pela palavra de Deus. As pessoas só vão crer se a palavra for pregada, porque Paulo vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se nós somos crentes nos dias de hoje, foi porque alguém pregou para nós a palavra de Deus. Nós ouvimos, cremos e por isso estamos também pregando. Aleluia! Devemos pregar, porque quem está ouvindo hoje, amanhã pode ser ele que vai pregar. Devemos pregar porque Paulo vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Então tem que haver a pregação da palavra de Deus. Temos que continuar pregando como Noé. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. A solução é a arca, a solução é a arca, a solução é a arca, o escape é a arca, a tua esperança é a arca, a salvação é a arca, a tua ajuda é a arca, onde você pode escapar do juízo vindouro. Aleluia! É da arca. Glória! E que arca é você? Jesus. Jesus. Aleluia! Jesus. Oh, glória a Jesus. Segunda verdade sobre Noé. Noé, creio que a salvação seria por meio da arca, que o escape estaria na arca. É tanto que ele investiu na arca, ele construiu a arca. Aleluia! E ao construir, Noé entrou com a sua família na arca. E você pode dizer: irmão, sério? E as pessoas não creram no que Noé pregou. As pessoas erraram o alvo. As pessoas preferiram permanecer nos seus pecados, nas suas impiedades, nos pensamentos perversos da sua cabeça. Glória a Deus. E por não entrar na arca, veio o dilúvio e eles pereceram. Mas Noé Aleluia, se Jesus. salvou porque ele e a sua família creram e entraram na arca. Oh, glória! Para uns foi perdição, mas para Noé e sua família que creram na mensagem de Deus foi salvação. Nós temos a nossa arca espiritual. Aquela arca era um tipo de Cristo. Aquela arca apontava para Jesus. Aquela arca mostrava que haveria um escape futuro. A salvação do ser humano estaria na arca. Glória a Deus. Jesus, ele é a nossa arca. Ele é o caminho da nossa salvação. Pedro, no capítulo de número 4, verso de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro vai dizer que abaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia, Só tem um Jesus. que pode salvar, só tem um que pode transformar. A salvação não está em Maria, a salvação não está em José, a salvação não está em Paulo, não está em Pedro, não está
em João e nem outro. A salvação é somente por meio de Jesus. Porque no capítulo 14 do Evangelho que escreveu João, verso 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ô, glória! Não há outro caminho que leve você ao Pai. Não há outro caminho que ligue você a Deus. Não há outro caminho que lhe traga a salvação. Aleluia! Unicamente Jesus. No Evangelho que escreveu João, capítulo 10, verso 9, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Ele diz: quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Olha, ele diz que quem entra por ele se salvará. Assim como a porta da arca, quem entrasse por ela era salvo. Quem entrar pela porta da salvação será salvo. E essa porta se chama Jesus. Aleluia, Jesus. Em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Observe que Jesus vai dizer que todo o poder foi dado exclusivamente a Ele. Então não há outro meio, não há outra forma, somente por Jesus Cristo. Terceira verdade sobre Noé. Noé representa a igreja que vai ser arrebatada. Noé representa a igreja que vai ser arrebatada. Observe que Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vida do homem. Comiam, bebiam, casavam e dava-se casamento. Quando de repente Noé entrou na arca. Aleluia! E aí veio o dilúvio. Foi de repente. Noé entrou na arca. E de repente veio o dilúvio. A arca foi levantada sobre as águas do dilúvio. Não vai ser diferente da volta de Jesus. Crentes em São José do Campeche estarão fazendo culto como hoje. Talvez será até um dia de culto na feira. E quem sabe se não será hoje. Pessoas estarão fazendo culto nos Estados Unidos. Pessoas estarão entregando folheto lá na Argentina e dizendo que Jesus salva. Pessoas estarão indo trabalhar. Pessoas estarão no campo, na roça. Aleluia! Pessoas estarão voando de um glória! para outro. Quando de repente Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus disse que estarão dois na cama. Um subirá e um ficará. Estarão duas na moinha moendo. Um subirá e um ficará. Estarão dois no campo. Um subirá e um ficará. Aleluia! Naquele dia, os esposos acordarão para procurar a esposa na cama, mas ela não estará mais ali. Oh, E ele glória a Jesus! procurará A palavra. para ver onde está a sua esposa, mas não estará. Fala, Jesus, aos corações Nas do ruas, povo, Jesus. quando ele abrir a porta, gritaria: desapareceu meu filho, desapareceu minha filha, desapareceu meu neto, minha neta, desapareceu. Ligará a televisão e nas redes de televisão mostrará
o mesmo assunto. Desapareceu. Agora no Brasil um grande número de pessoas. Desapareceu nos Estados Unidos um grande número de pessoas. Desapareceu na Espanha um grande número de pessoas. Desapareceu na África um grande número de pessoas. Tem desaparecido pessoas de todo o lugar. E o que chama a atenção, que era um povo chamado crente. A notícia é que quem desapareceu era um povo chamado de crente. Aleluia! Oh, glória! Aviões com certeza cairão. Motos irão. Meu Deus! Carros ficarão só e haverá batimentos e engarrafamentos em grande número. Aleluia! Feirantes estarão fazendo compra quando imediato. Companheiros que estavam na feira desapareceu. E o que é isso? É o chamado arrebatamento da igreja. Jesus, ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já não teria dito: vou preparar o lugar. E quando eu for, aleluia, vou preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus virá para cumprir essa promessa. Ele foi preparar lugar, mas ele voltará para buscar a sua igreja, para estar com ele no céu. E quem tem essa esperança, jogue a tua mão para cima e adore a Deus da forma que você puder. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, porque Jesus virá. Aleluia! Oh, aleluia! Quarto, uma coisa sobre Noé. Noé, ele escolheu servir a Deus. Olha que descendentes dele, familiares dele, achou melhor a porta larga no espaçoso. Verdade, Jesus. Olha que muitos que vinha da geração de Sete, que se corrompeu, que deixou os caminhos do Senhor, que se contaminou com a família de Caim. Mas Noé preferiu servir a Deus. E pela dedicação dele, o empenho dele, uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de dedicação, fez com que ele fosse titulado por justo, reto e que andava com Deus. Que você hoje opte em servir a Deus. Que você hoje tome a decisão em servir a Deus. Não queira seguir o mau exemplo das pessoas ímpias, perversas, porque haverá o juízo de Deus contra eles, haverá o castigo de Deus contra ele. Mas queira andar com Deus, opte em servir a Deus, porque se você aceitar Jesus e seguir a Jesus, você mudará. Paulo vai dizer que quem aceita Jesus, quem está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas já passaram e esse é todo novo. Então queira uma novidade de vida para você. Queira teu nome escrito no livro da vida. Queira que Deus cubra você com o sangue de Cristo para lhe purificar de todos os seus pecados e que você receba o selo do Senhor. Essa palavra eu deixo para você e que Deus te abençoe.